Shalom, shalom, bem-vindo a mais um devocional nessa manhã chuvosa, mas abençoada. Eu estava aqui meditando em Atos, tem sido uma tarefa para cada um dos nossos pastores, para olhar para o livro de Atos e extrair deles princípios. E eu estava nessa manhã fazendo essa minha meditação, até o capítulo 4, eu já encontrei mais de 21 princípios que o Senhor Jesus deixa aqui para a sua igreja, que o Espírito Santo traz para a igreja, porque a ideia não é olhar para a igreja de Atos, porque a igreja de Atos vivia um tempo, de manifestação, um tempo de revelação, que é totalmente diferente dos tempos de hoje. É um novo mover, mas os princípios, eles permanecem. Não a ideia de fazer o que a igreja fazia, mas olhar os princípios que estão aqui nesse texto, nesse livro, que na verdade poderia chamar-se Atos, em vez de Atos dos Apóstolos, como sendo Atos do Espírito Santo. E o capítulo 2, verso 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Domingo eu falei um pouco sobre comunhão e hoje eu quero falar perseverança nas orações. A gente, às vezes, não tem compreendido a importância de como a oração não é um momento de pedicho, de ficar pedindo para isso, para aquilo, mas é um momento de comunhão. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo, mas quando eu oro, eu falo com Deus, mas também, ao mesmo tempo, Deus continua falando comigo quando a minha oração se torna também uma forma de adoração. Existe na história os moravianos. Os moravianos foi um movimento de avivamento tremendo, onde missionários saíram para pregar o evangelho para o mundo inteiro. E é tão interessante que eles oraram, houve uma unidade, porque entre os moravianos, que era como se fosse, todos moravam numa espécie de uma colônia, haviam muitas denominações, mas perceberam que aquela briga, aquelas situações, aquelas discussões, a falta de comunhão existente impediam o mover do Espírito Santo. Quando eles entenderam isso e conseguiram trabalhar em unidade, aquilo gerou um movimento de avivamento tremendo. E é interessante que eles começaram um tempo de oração. E esse tempo de oração durou 1 século. E isso é um princípio também da igreja primitiva. Eles perseveravam na oração. A ideia aqui não fala de perseverar na oração no sentido apenas da oração devocional, mas era oração também como igreja, ou seja, na coletividade. Quando nós entendemos isso e como igreja estamos unidos para guerrear contra o inferno, para saquear o inferno e para atrair as bênçãos do Senhor, nessa perseverança, a exemplo da igreja primitiva, a exemplo dos moravianos, não tem como essa manifestação de Deus alcançar as pessoas que estão à nossa volta, a nossa cidade, o nosso estado e até os confins da terra. Deus nos convida, Deus nos chama para perseverarmos em oração. Não buscarmos a Deus quando tudo está bem ou mal, mas a buscarmos a Deus em todo o tempo. Porque às vezes temos muito esse costume de fazer um propósito específico quando estamos passando por alguma situação, quando estamos passando por alguma dificuldade. Mas a nossa vida precisa de fato ser um propósito contínuo diante do Senhor. E o perseverar na oração é justamente isso. É quando eu decido, quando eu não desisto, quando eu insisto, até eu perceber, eu ver que Deus me deu uma resposta. Sim, não ou espere. Mas enquanto Deus não fala no meu coração, enquanto eu não percebo, não aquilo que eu quero, mas Deus falando no meu coração de alguma forma, dentro daquilo que eu tenho buscado ou da revelação que Deus tem me dado, eu preciso continuar perseverando. E depois que eu recebo aquilo que eu busquei, eu continuo perseverando para manter tudo aquilo e para gerar multiplicação naquilo que Deus me dá e naquilo que Ele quer me dar. Por isso, quando olhamos para esses princípios, nós vamos crescer, vamos ser consolidados e vamos, muito mais do que isso, ter intimidade com Deus. Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, porque meus olhos te veem. Que eu e você possamos conhecer o Senhor através da nossa perseverança na oração. Deus te abençoe. Lembre-se, nós juntos em Cristo faremos proezas.